Oi, pessoal. Vou recomeçar a live. Vamos ver se recomeçando melhora o nosso áudio, que estava bem ruim. Vocês entrem de novo, por favor, e vão me dizendo se está melhor o áudio, tá bom? A internet hoje não está muito boa. Vou aguardar vocês entrarem e me dizerem como é que tá. Tivani já entrou de novo. Fala aí pra mim, Tivani, melhorou o meu áudio? Como é que vocês estão me ouvindo agora? Tá melhor? Tá sem eco? Não tá picotando? Tia Adriana também voltou. Fala pra mim, gente, me ajuda aí. A Marli Gorres, vai falando pra mim se melhorou o áudio agora. Tia Cleia também entrou de novo. Ah, a tia Cleia tá dizendo que agora tá ótimo. Tomara que continue bom também, a hora que a tia Frida entrar de novo. Deixa ela entrar também, que eu vou convidá-la outra vez. A Ivone disse que agora sim, agora tá bom. Perfeito. A Andréia falou que tá melhor. Agora falta a Frida entrar de novo, pra gente chamar ela outra vez. Tem uma Michele aí, Michele Adonai, uma Xará. De onde você é, Michele? Tia Cleia tá dizendo que agora o áudio tá excelente. Marli falou que tá normal. Beleza, tomara que a hora que eu chamar a Frida fique ótimo também de novo. Vamos lá. De novo não, melhor que antes, né? Vou chamar a Frida então. Vamos ver se a gente consegue. Te enviei o convite para você poder entrar. Oi. Agora estou não estou te vendo. Tá me vendo? Oi? Não. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Não tá me vendo? Não. Oh, Jesus, que prova! Será que eu não marcando, sei lá. Não, mas tá, eu tô vendo certinho. O que será? Tá vendo nós? Os tios, as tias estão me vendo? Ah lá, estão vendo as duas. Ué, vai entender. Eles estão vendo. Então tá bom. Então vamos tocar. Eles estão te vendo. Mas eu acho que voltou a dar. Voltou a dar eco. Tá tendo um pouquinho de delay. Essa demorazinha, né? Aconteceu pra mim. Aham, só que eu tô meu. Então tudo que eu disser, vocês... Aí responde. Eu não tô conseguindo ouvir você direito. Aham, vou falar melhor. Tá bom? Vamos ver se você... Bom, você se apresentou? Quer continuar, terminar? Eu tava no que os meus pastores é o pastor Júlio, né? E a pastora Denise. A Michele, que você viu, e agora é a minha líder. Acabou de entrar. Oi, tia Michele. E é isso. Tá. Quanto tempo você tem de vida cristã? Ixi. Desde que eu nasci. Nasci no berço evangélico. Dá pra perceber pelo seu nome. Nasci no Frida Wingren, né? Explica aí pro pessoal. Já que o seu áudio tá melhor. Quem foi Frida Wingren foi esposa de Gunnar Wingren, que foram os primeiros missionários que trouxeram o evangelho para o Brasil. Né? A história da Frida, quem quiser pesquisar, é linda e ao mesmo tempo é muito triste também. Né? Ela sofreu perseguição por ser mulher, por estar na frente de trabalhos, de escola, EBD, escola dominical. Resumidamente, quem está aí, a tia Andréia, a tia Cleia, você, né? E outras pessoas que conhecem profundamente as histórias dos primeiros evangelhos no Brasil. Ela sofreu perseguição e foi internada num sanatório, né, como louca, porque os homens não aceitavam que uma mulher estivesse à frente, atuante na frente de um trabalho, né? E hoje a gente vê aí mulheres de Deus fazendo a obra de Deus e desenvolvendo o ID de Jesus. Mas o meu nome veio dessa história. Meu pai é pastor, minha mãe é missionária, são da igreja da Madureira, e eles me colocaram esse nome em mim. E no meu irmão também, que é pastor lá na Bahia, Gunnar Wingren. O seu irmão do Frida Wingren. Essa é a história do meu nome.
Emerival, nossa amiga, de adolescente, também abraço. Então vamos lá, você trabalha com criança? Tem mais ou menos uns 22, 23 anos aí, com o trabalho infantil, direto e indiretamente, né? Já fazendo inclusão dentro de igreja, parede e evangelismo, né? Que o meu chamado é mais pro ID, para fora das paredes. Mas incluindo tudo aí, dá uns 23 anos. Eita, bastante tempo. E por que você criança? Como foi? Como você começou? Por quê? Bom, eu sou de Três Lagoas, né? E lá em Três Lagoas, na igrejinha lá que tinha, que hoje é uma igreja muito grande, no mesmo endereço, mas na minha época eu era adolescente, pré-adolescente ainda, comecei bem nova mesmo, bem novinha, e na época do pastor Antônio Lins. E aí a gente pegava na IBD as crianças pequenininha para ficar cuidando numa salinha, dando papel, daqui a pouco vinha as historinhas, e aí começou, né? Aí foi formando o departamento infantil e a gente foi ingressando, ajudando as outras tias. Eu era ainda uma pré-adolescente. Amém. Tá, então. E hoje você está trabalhando? Só para concluir a primeira pergunta, isso foi lá em Três Lagoas. Depois eu casei, fiquei um tempo parada do ministério e aconteceu várias coisas e eu acabei que dando uma afastada parando, né, de estar trabalhando com criança dentro da igreja, ajudando as outras tias, que eu era ajudante, né? E aí que eu comecei mesmo pra valer foi quando eu tava aqui tô vendo aí, meu filho também é Gunnar Vingren, olha que legal. Aí um dia eu tava aqui, já em Campo Grande, e congregando ali no Piratininga, né? Com o pastor Sérgio Castro, Andréia Quadros tá aí, quem é da Assembleia tá aí vai saber, e que eu era da Assembleia, né, de Missões. E aí eu fazia trabalho com criança, né, numa congregação do Aero Rancho, aqui do setor 3, e teve um culto infantil, por isso que eu falo que a tia Andréia é minha mentora, eu sempre falo isso para ela, e ela foi convidada para ministrar nesse culto infantil. E quando ela começou a ministrar a palavra, ela estava com os bonecos, né, os fantochão e tal, e ela me impactou com a sabedoria da forma dela ministrar. E eu falei dentro do meu coração, eu queria, porque até então eu não ministrava para criança em culto, né? Era só dentro da sala mesmo. Em EBD e no horário do culto lá no fundo por escala. E quando eu vi a tia Andréia ministrando, no meu pensamento, eu estava sentada na primeira cadeira, na primeira bancada, e eu disse, eu gostaria de ministrar igual essa irmã. E passou um mês, o pastor Sérgio Castro chegou em mim e falou assim, ó, eu vou te colocar como líder da congregação e eu quero que você faça o primeiro culto infantil aqui na congregação e eu quero que você seja ministra. Eu nunca tinha ministrado no culto. E ali a tia Andréia tá falando que foi mesmo. Era a boneca, o boneco, a Bíblia, eu lembro. Que legal. E hoje na trabalha com as crianças? Lá na minha igreja, sim, hoje eu trabalho, ajudo a tia Michelle, que é minha líder que tá aí, né? Ajudo ela na sala. E agora com essa quarentena, a gente tinha dado umas mudanças, lá o pastor colocou umas mudanças, umas atividades a mais na área, me colocou junto com a tia Michelle na área pedagógica, só que daí depois parou a quarentena, agora... Vocês já estão tendo culto? O culto normal, 2 vezes no dia, nos domingos, né? Só com os adultos, quem não é na área de riscos. Crianças e idosos ainda não tá. As salas não estão funcionando, infelizmente. Quantas crianças tem lá? Ai, a tia Michelle tá aí, ela escreve aí me ajudando. Mas eu creio que tem... são assim, é uma igreja nova, né? Tem 4 anos essa igreja.
Uhum. Tem dia que chega mais de 30, 20. Uhum. Uhum. E vocês trabalham todos separados? São as faixas etárias separadas, até os juniores. Uhum. Tem o Legal. berçário, tem o maternal. Você tem algum projeto que você trabalha com as crianças, sobre material? Como que é? Você tem algum projeto para Um atrair projeto crianças? para trabalhar com criança? Uhum. Ou curso, ou trabalho social? Você produz algum Sim. material? Antes da pandemia, eu estava fazendo assim, eu fui embora daqui para Três Lagoas, depois voltei, tem 2 anos que eu tô aqui de volta. E eu comecei a fazer uns trabalhos num projeto social, no Unicras, né? Aqui, com crianças não evangélicas, em algumas escolas também, e em algumas comunidades carentes, como a Cidade de Deus e o São Jorge da Lagoa. O São Jorge da Lagoa, minha igreja ainda dá assistência uma vez por mês, a gente cede marmitex lá, né? São 100 marmitex servidos lá que a gente leva. Mas a gente estava com um projeto de uma vez por mês, sair lá fazendo culto, que são 2.000 famílias ali, muitas crianças carentes ali no São Jorge da Lagoa. É uma comunidade muito carente, até depois se alguém quiser saber mais sobre esse projeto, né, nos procura. Mas a gente estava assim, fazendo um trabalho social também para as crianças de alguns CRAS aqui, da região onde eu moro, do Aero-Rancho, Centenário, né, Dom Antônio e tal. E eu e a tia Cleia, que está aí, a gente estava se programando para fazer uns trabalhos evangelísticos também, né? Com crianças das comunidades carentes, uma forma de evangelizar meio que diferenciado. Mas aí, infelizmente, veio essa pandemia e parou Tá tudo parado. Tudo parado. Mas assim, eu fiz o curso pela PEC, né? O curso de alfabetização, né? Também. Então, algo que eu tenho no meu coração de levar a alfabetização. Até através da Bíblia, que você também fez, né? Eu fiz lá em Três Lagoas. E até eu ia levar esse curso de alfabetização para um dos CRAS, que as coordenadoras e diretoras dos CRAS estavam me pedindo para poder ensinar as pessoas idosas e jovens que saem do presídio a escrever pelo menos um nome. Foi um pouquinho antes da pandemia, eu recebi esse convite, mas aí, infelizmente não deu para prosseguir. A Andréia tá falando. Tia Andréia, vamos chamar sim. Né, tia Cleia? A gente vai chamar com certeza. Tem bastante. Até a semana passada, uma diretora de um CRAS me ligou e falou que assim que passar a pandemia, ela quer sentar comigo e tal. Eu vou convidar a tia Andréia, se você, Michele, também quiser. Claro, Michele. Né, que vocês fizeram o curso, a tia Andréia acho que fez o curso de alfabetização, né? Então, as pessoas estão pedindo para que a gente vá ensinar os idosos e são jovens que saíram do presídio, que não sabem ler e escrever nem o seu próprio nome. Entendi. Aí, então, já tem um projeto de convite já formado, né? A gente já tem uma conversa meio andada, mas aí agora falta só essa pandemia passar. Pois é. Tá passando, não Quais dificuldades você já enfrentou com criança? Dificuldade que eu enfrentei? Você fala dentro das igrejas, saindo dentro do Ministério Infantil. Então, como assim, eu já fui líder no departamento, a tia Andréia tá aí quando eu era da Assembleia, lá do setor 1, a gente foi coordenadora de um ano ali. E a tia Cleia tá lembrando da UNEI, tia Michele. Lembra da UNEI que nós fomos? A UNEI. E que nem eu vi hoje a live da tia, eu tava assistindo da tia Andréia, na maioria das vezes que eu já enfrentei, foi apoio, né, mesmo assim, de quem está na frente dos trabalhos na igreja. Apoio, assim, que eu falo, é de as pessoas não enxergar a nossa classe como ministras, né, de criança, evangelizadora de criança, como, que nem a tia Andréia falou hoje, como tiazinha, ou como simplesmente está ali babá, para cuidar da criança, para não atrapalhar o culto. Essa foi, assim, uma das maiores dificuldades que eu já passei, né? Graças a Deus, assim, hoje eu vejo que abriu, bastante pastores já abriu a mente. Tem 4 anos que eu estava parada, tinha até comentado com você. Estou voltando agora, né? Devido a algumas coisas.
mas agora estamos aí que estamos, graças a Deus. E as dificuldades maiores que eu já enfrentei foi a falta de apoio, assim, às vezes até dos próprios pais, entender que a gente estava ali, tá ali na frente do trabalho para poder só cuidar dos filhos dele como babás e não como ministras, né, ministrantes da palavra de Deus, para ministrar algo de Deus no coração dos filhos. Essa é uma dificuldade muito grande que eu encontro e às vezes a gente ainda conversa com algumas tias que saem para ministrar para fora ou algumas tias que são líderes de departamento e encontrar essa dificuldade. Pais, os pais, por exemplo, eu acho que deveria ter mais formação para pais dentro de todas as igrejas, independente de denominação. Ter palestras para pais, nem que fosse trimestral, porque tem muitos pais que não entendem o porquê do departamento infantil existir dentro das igrejas. Eles acham que o departamento existe para que eles chegam e já dispensa seus filhos. Eu já vi com os meus olhos, né? Eu creio que vocês também, casos de hoje é Santa Ceia, então hoje vai ficar todo mundo dentro da igreja, não vai ter sala para que todo mundo participe da ceia. E pais fechar a cara e colocar as crianças, não, então vai ficar com a tia Frida, já aconteceu isso comigo. E colocar sentada ali, para mim cuidar sentada ali no banco. Então, assim, eu achava um absurdo. Então, às vezes eu chegava assim e falava, hoje não vai ter sala porque as tias, umas foram ministrar a tal lugar, estão sem tias o suficiente para ficar, por exemplo, com 80 crianças. Era muita criança na igreja. E aí os pais me procurar e brigar de frente comigo que eu tinha que ir para a sala para cuidar do filho dele, para ele participar do culto. A tia Andréia tá falando do seminário para pais, seria uma bênção se chegasse isso aqui em Campo Grande, né? Porque os pais, eles precisam entender que ministério infantil é uma coisa séria. E a gente não vai ali só para tirar eles para não incomodar. Criança não incomoda, né? Criança tem que ser ministrada. Então eu acredito que os pais, muitos pais, essa geração mimada que a gente costuma dizer de hoje, né? São pais que não tiveram um ensinamento, tá tendo filhos e não entende o que é evangelizar os próprios filhos e acha que para a igreja é simplesmente abandonar o filho numa salinha lá e não saber o que foi ministrado na vida dele, né? E ficar cobrando da gente aquilo que eles também têm que dar, que na realidade a gente está ali para educar espiritual, né? Só que eles têm que ser educados, os pais têm que ser educados espiritualmente para entender o que é um ministério infantil dentro da igreja. Essa é uma das maiores dificuldades que eu vejo, até nos dias atuais, é a questão dos pais. As meninas terminar para vamos embora. Vamos ver. Isso aí. Frida, você formação de professor, mas fez curso de Eu não entendi, repete. Você não tem formação de professor. Não. Mas fez vários cursos de Ministério Infantil. Quais você já fez? Então, até eu assistindo hoje da tia Andréia, eu me identifiquei bastante com ela. Ela dizendo que ela não conseguiu se formar, tal, que ela não tem a formação, que a formação dela veio lá do céu. Na hora que eu falei, não tô sozinha nessa, né? Eu também não consegui me formar, não consegui fazer uma faculdade. Meu sonho era fazer pedagogia. Também já pensei muito lá atrás de fazer psicologia infantil, porque você pega bastante crianças, né, no cotidiano, crianças com problema, com feridas, e eu acho interessante quando se tem um psicólogo infantil dentro da igreja, né? Então, meu sonho bastante, estudei muito assim, sem ir para faculdade, para banco de escola, mas eu li bastante já, eu pesquiso bastante sobre psicologia infantil para entender a mente da criança quando você começa a deparar com a criança e já detectar o problema. Né? Curso que eu já fiz curso já ali na PEC, né? Faz uns 5 anos, 6 anos atrás, já fiz até inclusive com você, né? Acho que 1 ou 2 lá na PEC. Esses dias o Face estava lembrando umas fotos nossas juntas, né? Sim, eu até salvei para te mandar, eu acabei que não te mandando, acho que tem uns 5, 6 anos atrás lá na PEC. Aí eu fiz agora esse que tem 1 ano e pouco, ainda não tem 2 anos que eu fiz pela PEC também, de alfabetizadora, né? Através da Bíblia, alfabetização através da Bíblia.
Fiz alguma. E aí eu fiz também vários com a tia Andréia, fiz muitas cursos com a tia Andréia, né? Que eu amo essa tia. Ela é minha, assim, pastora do Ministério Infantil. Tem 2 anos que eu tô de volta, que ainda não consegui encontrar com ela para dar aquele abraço. A tia Jô, né? Fiz alguns cursos com a tia Jô também. Só não consegui viajar para esses cursos que vocês já viajaram aí, a tia Cléia, a tia Andréia, não sei você, as outras tias que estão aí. Brasília, meu sonho era ir em Brasília e para outros cursos grandes, né? De ficar uma semana fora. Bahia também, sempre acompanho. Mas eu faço alguns cursos online também, né? Isso tem me ajudado bastante. E o dom que Deus tem dado, estudar, né? Daqui a pouco eu sei que você vai perguntar, que eu já vi. Então a gente lê bastante. A gente pesquisa bastante, né? Não consegui completar o 3º ano completo, mas a gente pesquisa bastante. Então, quando eu estou em cima de uma tribuna ministrando numa sala, eu me esqueço e é o Espírito Santo ali ministrando e amém. Então aproveita e fala qual é o dom, o talento que Deus te deu. Não precisou de faculdade para trabalhar. É ler a Bíblia e conseguir interpretar uma linguagem infantil. Eu consigo tirar a leitura, né, da Bíblia, eu passo aquela leitura para um caderno e aí eu começo a ler e reler e automaticamente eu já vou conseguindo fazer uma transformação com a mesma palavra, mas num linguajar infantil. Sem fazer pedagogia, porque isso aí é uma parte pedagógica, né? Você é pedagoga, você sabe. E é uma coisa assim que eu começo a ler e eu já começo a imaginar a linguagem da criança e ali eu já vem vindo na minha mente, eu já pego um caderno e já começo a escrever. Dessa forma, sendo escrita assim, a criança vai entender melhor. Então, eu consigo, com a mesma palavra, sem mudar, mas no sentido infantil. E aí, quando eu vou ministrar, ali eu já falo no linguajar infantil e eu vejo que é o Espírito Santo na minha boca ali. Então, esse é uma coisa assim, sem estudar, né? Sem ter faculdade, mas consigo fazer. É um dom, assim, de Deus. Os visuais, né, que eu fazia, hoje eu já não faço mais, prefiro comprar. Mas também tenho facilidade, assim como a tia Cléia ministrou aí, olhar no visual e já riscar e já fazer. Que legal. Uma facilidade. Fala pra mim, o que você gosta em trabalhar com criança? Como? O que você mais gosta em trabalhar Tá. trabalhar com Tem criança? várias histórias escritas, é um dom. A tia Andréia, eu tenho nossa, pasta aqui, assim, Esse dia eu tava fazendo uma faxina aqui no armário, achei uma pasta aqui, eu fui lendo os rascunhos, falei, meu Deus, eu escrevi isso, Jesus, eu escrevi isso. Tem que publicar. Tenho. Quem sabe, né? Qual que é a pergunta? Repete, por favor. O que você mais gosta em trabalhar com a criança? Contar a história. É a coisa que você mais gosta. É a contadora de história mesmo, assim, é uma coisa que eu viajo nesse mundo aí. Eu tô sem foninho de... Nani, eu tô sem foninho de ouvido. Vou tentar fazer. Vou tentar colocar para ver se melhora. Tá? Ainda bem que ele estava perto. Funciona. Fala para eles, hein? E o que você mais gosta de criança? E o que eu mais gosto, o quê? Nas crianças. O aconchego. O aconchego deles, a criança é um ser sensível, né? Criança, você consegue conquistar ele através de um sorriso. Acho que que nem a tia Jo sempre fala nas ministrações dela, a forma que você falar com a criança ela é toque, é falar. Então, eu acho que eu tô vendo só sua testa, abaixo.
Acho que o que eu mais gosto Pior que o meu fone é embaixo. quando você está ministrando, você está falando e eles estão assim, olhando, prestando atenção. Acho que esse olhar de que, nossa, que legal, que gostoso, eu estou ouvindo, eu estou recebendo. Acho que o olhar da criança é o que me conquista. Entendi. Acho que o fone não adiantou muito, eu vou continuar dando eco. Tô vendo que eu continuo. Não sei se pra Frida pode melhorar, mas acho que não. Não, para mim tá bom. É? Continua dando eco? Eu falo, e repete. Não, continua. Mas melhorou depois que você fone? Melhorou. É? Então deixa com o fone. Então vamos lá. Como é a sua rotina devocional? Como você costuma fazer Meu o seu devocional? momento diário com Deus? Então, eu, assim, o meu dia, já falei para você, né? Meu dia, a minha vida é muito corrida, né? Nos últimos tempos, eu saio de casa às 6 da manhã, só volto 10 da noite. Então, meu devocional é à noite, antes de eu dormir. Eu chego de casa, do serviço, e depois que eu faço tudo, os meninos ainda estão acordados, e aí a gente se reúne nós três e a gente faz um devocional no quarto já, na hora de dormir. Aí a gente senta ali no meu quarto, na cama, faz a leitura da palavra. Aí eu começo com louvor, na realidade, né? Com 2 louvores, faço uma leitura, dou uma explicação. E tem o dia que eles também ministram, que eles lê a palavra, dá a explicação. Um dia da semana é os 2, né? Então, um de tipo assim, terça é um e na quarta é o outro. Aí eu já aviso eles para eles se prepararem. Então, eles já sabem, eles já preparam a palavra e dá uma leve explicação do jeitinho deles. Aí a gente ora, esse é o nosso devocional junto. Frida, você tá com o fone aqui perto ou não? Não, eu tô sem fone. Né? Estão dizendo que melhorou e que se você colocar, você fica melhor ainda. Mas se já melhorou, vai assim mesmo. Então tá bom. Indica pro pessoal aí algum livro que você leu, marcou, foi impactante. Eu gosto de Pastoreando o Coração da Criança, esse, né? Ele é muito bom, gosto. Aí eu tô aqui, aquele sai de cabeça para baixo aí, né? O Poder dos Pais que Oram. Isso aqui para os pais é maravilhoso, né? E como eu já sou palestrante para pais, desde várias palestras para pais, eu gosto desses livros. Tanto que eu tenho aqui O Poder dos Pais que Ora, Pais para Toda a Vida, que é maravilhoso também, que eu gosto, né? Que eu falo muito de pais, eu tenho as palestras que eu dou para pais, então eu invisto bastante nisso aqui. Mulher Única, é um curso assim que fala de mulher para mulher, né? Já fiz 3 vezes esse curso, que eu amo. E agora eu tô lendo Armadilhas da Mente, que fala um pouco de psicologia. Eu gosto de psicologia, né? Então, esse escritor Augusto Cury é maravilhoso. Eu tô lendo ele. Fala das armadilhas da mente, né? Que prepara a gente para muita coisa. Ele é maravilhoso, né? Não há mentes impenetráveis, apenas chaves erradas. Olha! Então, eu gosto muito, eu curto bastante a psicologia e não pude fazer, né? Mas é um chamado que eu tenho que me puxa para esse lado, então eu sempre estou lendo livros que puxam para o lado da psicologia. Que legal. Deixa alguma dica aí para trabalhar com criança. Quem de repente está começando. Tem alguma dica para quem está meio perdido no começo? De repente foi tudo. Então, a dica que eu dou para quem está começando agora é se agarrar em quem já está com mais tempo, né? Procurar ficar mais juntinho, se tá tímido, não tem amizade, romper essa barreira e ir atrás. Foi assim que eu fiz, né? Eu sempre tentava ficar perto. Como eu amo muito eu lembro lá em Corumbá que eu conheci bastante psicóloga, eu já via que eu já puxava quando eu morei em Corumbá há um tempo. E quando eu cheguei lá, que o pastor descobriu o meu dom e me colocou na frente de trabalho lá em Corumbá, e eu descobri as psicólogas da igreja, e eu já encontrava bastante crianças com problema, eu ia atrás, pra frente assim mesmo, e rompia as barreiras da timidez às vezes, e chamava elas para conversa, fazia pergunta, elaborava umas perguntas em casa. E
é romper a barreira. Eu creio, para quem está começando esse conselho, procurar fazer curso, ler, a internet está aí, oferece muita coisa, né? E ler a Bíblia, se aperfeiçoar bastante. Eu acho que esse é um bom começo. Amém. Frida, você lembra como a gente se conheceu? Em todas as lives você fez essa pergunta. Eu conheci a tia Michele. Eu perguntei para todo mundo. Eu vi. Então, eu não lembro. Se você lembrar, você me fala. Mas eu acho... Alguns eu lembrava um dia, a pessoa lembrava outro. Eu acho que foi um dia que eu fui indicada, eu não lembro por quem também, quando você estava na Adna, e eu fui na salinha, ministrar na sala. Era aquele culto, quando era de Santa Ceia. Isso, Santa Ceia. Foi na minha cabeça, lá foi a primeira vez que eu vi você. Que alguém me indicou para você e você me convidou. Não sei se é isso mesmo. Não, mas eu te vi antes, então. Eu já tinha me visto antes. Na minha cabeça eu lembro disso. Eu vi você ministrando na igreja do Hermínio, Eu fui divulgar lá no congresso, né? E aí fizeram um infantil da congregação deles. E aí eu fui. Lá que eu te vi pela primeira vez. Ah, sim, eu não estava lembrada disso. E aí você ministrou para mim. Amém. Aí depois disso eu te convidei para estar ministrando lá na sede. Lá na sede, tá. Então. Que bem, eu sei. Foram muitos e muitos cultos juntas. Foram. Você tem redes sociais para pessoal? Tem. Facebook, Instagram. Facebook e Instagram. Tia Frida? Frida, não tá como tia, tá? Eu tenho, né, tia, mas esse meu tia tá... faz muito tempo que eu não lembro, que eu perdi a senha e eu tenho que reativar ele. Tem o tia Frida lá, mas faz muito tempo que eu não mexo, então eu tô jogando mais no meu pessoal mesmo, que é Frida Vingren de Oliveira. E no Instagram, Frida Vingren também. Não, Frida Vingren de Oliveira. Cita um versículo aí que você tem como lema para sua vida. São 2 versículos assim que eu me apego nele mesmo, assim, nos momentos difíceis, né? Posso todas as coisas que naquele que me fortalece, né? Tá em Filipenses 4:13. Que podemos todas as coisas, né? Naquele que nos fortalece. Tá balançando e a gente tá ali. Podemos todas as coisas porque Deus nos fortalece. E Salmo 121, que eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar. Então, nada vai nos abalar, independente da situação que está acontecendo no planeta aí. Amém. Tem alguma experiência sobrenatural que você já teve trabalhando com criança? Bastante. Conta então alguma bastante. 2 que me marcou. São várias, né? Que me marcou, mas 2 assim, 2, 3. Uma quando eu fui em Miranda, né, ministrar, tem mais ou menos lá na igreja da pastora Kátia, tem mais ou menos, tem 4 anos, foi uma das últimas ministrações que eu fiz, né, antes de eu dar cuidar de mim, né, que eu tive que parar um pouco para cuidar de mim um pouco, em algumas situações. E quando eu fui lá em Miranda ministrar, aconteceu, a igreja estava lotada de criança, foi a primeira vez que eu tinha ido em Miranda ministrar no congresso. E eu saí daqui, eu tava com os meus 2 filhos dentro do carro para levar, eles queriam muito ir, né? E sempre eu levava eles, vocês querem entrar no meu Face e ver que eu tenho fotos, sempre meus filhos estavam comigo ali, meus 2 meninos comigo, era raro eu não viajar com eles. Que nem eu. E quando eu estava dentro do carro, que eu virei a quadra da minha casa, eu não sei se eu contei isso para a tia Cleia, uma voz, Espírito Santo, falou assim para mim assim, deixa eles. Aí eu parei, assim, pedi para a irmã que estava me levando, que tinha vindo me buscar, eu falei, irmã, para o carro. Aí, de novo, eu parei e fiquei tentando escutar de novo. Aí falou de novo, deixa eles. Aí eu falei assim, virei para trás, falei para eles assim, eu vou deixar vocês. Peguei, como assim, mãe?
Peguei o telefone, liguei para um irmão, amigo nosso. Falei, irmão, eu tô assim, aconteceu isso agora. Eu não posso levar eles por ordem de Deus. Não sei o que está acontecendo. Posso deixá-los? Pode. Voltamos as 2 quadras, peguei colchão, peguei videogame, enfiei dentro do carro. A irmã ficou assim sem entender. Eu falei, irmã, no caminho te explico. E deixei eles lá e fomos embora. Falei, se vai acontecer alguma coisa na estrada. Eu pensei que era na ida. E tá, então quando a gente chegou lá, já estavam todo mundo esperando a gente e tal. Cheguei já vestida de tia e fomos ministrar. A igreja estava lotada de gente, lotada. E quando eu terminei assim de ministrar, eu pedi para que toda a igreja ficasse em pé, fiz o convite. Foram na frente 35 crianças aceitar Jesus chorando. Amém. E me marcou muito isso. E eu pedi, depois que eu orei pelas vidas daquelas 35 crianças, eu pedi que toda a igreja se colocasse de pé. E Deus, eu fui tomada com autoridade, comecei a ministrar sobre a cidade. Eu nunca tinha ido em Miranda, morava em Corumbá, mas só passava pela estrada, nunca entrei dentro da cidade. Nunca soube do histórico daquela cidade, né, tal, raízes, alguma coisas ali. E Deus começou a tomar minha boca e eu comecei a orar para que Deus repreendesse o satanismo infantil, a bruxaria infantil dentro daquela cidade, que ele enviasse os anjos dele e acampasse em cima daquela cidade, que aquela cidade era dominada pelo Espírito Santo, que os jovens que estavam ali iam ser do Senhor Jesus, aonde estivesse um jovem, uma adolescente, uma criança sendo oferecido em roda de mandala, e era que Deus destruísse, que fechasse as bocas de tráfico de drogas. E eu fui começando a orar nesse sentido. E aí eu falei, em nome de Jesus, amém. No que eu falei, em nome de Jesus, amém, que eu estiquei o microfone para entregar para a pastora, eu senti uma mão grande que veio e bateu no meu peito e me derrubou, sentada numa cadeira de trás. E eu caí, fiquei sem força para levantar. E fiquei meia, assim, querendo, fora de mim, né, do meu sentido. Só escutava de longe as vozes das pastoras, dos pastores orando e repreendendo. E aí eu escutei um grito muito forte. E aí eu fui voltando. Quando eu voltei, eu olhei assim, vi uns jovens saindo correndo dentro da igreja. E aí a pastora me falou que aquele jovem era um dos satanistas. Jovens satanista, ele tinha 17 anos na época. E eu tinha mexido com um ninho. E por isso que aconteceu aquilo. Aí ela já sabia dos meus filhos, o que tinha acontecido. E ela falou no meu ouvido assim, se você tivesse trazido seus filhos, o inimigo ia tentar pegar os seus filhos. Por isso que Deus não deixou você trazer seus filhos. Então essa foi uma experiência assim que me marcou. E aí quando eu cheguei aqui em casa, no outro dia ela me ligou dizendo que aquele jovem tinha ido na casa da pastora procurar ela para dizer que tudo que eu tinha falado na minha oração, porque eu comecei a ministrar, Deus começou a tomar minha boca, o que acontecia naquela cidade, né, no mundo espiritual, que eu não sabia de nada. E ele procurou ela e falou, eu sou um satanista, tenho 17 anos, frequento a congregação do satanismo, e tudo que aquela mulher falou na oração dela é verdade. Acontece aqui dentro da cidade. Então foi uma experiência assim muito forte, um livramento de Deus para os meus filhos, para as minhas heranças, porque só Deus sabe que ali tinha uma pessoa representante de Satanás ali dentro, que era um jovem adolescente, né? E aí uma outra experiência forte assim que eu tive, são várias. A tia Cleia tá aí, foi em Bonito com a menininha também, que eu tive, mais ou menos parecido com isso, mas nós duas estávamos juntos, que a gente sempre também saía para ministrar juntas. Mas uma outra que mexeu bastante comigo foi a Mambai, que eu fui ministrar, fui convidada pela ação pelo Presídio de Segurança Máxima ali de Amambai. E a tia Cléia falando que eu já tinha compartilhado com ela. Eles me convidaram, assistente social, para levar uma ministração dentro do presídio no Dia das Crianças, que eles conseguiram um alvará da justiça, né, maior, para levar os filhos dos presidiários dentro do presídio lá em Amambai e que eu fosse ministrar para as crianças e os pais atrás das grades, se ele ministrar também, que levasse uma palavra para os pais ali presos, né? E aí eu fui escoltada, porque é um presídio de segurança máxima de muita gente perigosa ali em Amambai. E
E de manhã eu ia fazer essa ministração dentro do presídio e à noite eles iam me levar para uma favela onde mora os traficantes, os filhos dos traficantes que estavam presos, que morassem. Então eles queriam que eu fizesse um trabalho especial à noite lá também. Quando eu cheguei nesse local à noite da igreja, depois do presídio, era um salão grande, não era uma igreja, tinha várias crianças. E eu fiz o apelo, veio mais ou menos umas 17 crianças na frente aceitar Jesus, chorando. E um menino, eu lembro desse menino como se fosse hoje, me abraçou fortemente pela cintura. E ele dizia assim para mim assim, tia, ore por mim, porque eu não quero mais morar com meu pai nem com minha mãe, porque eles me fazem muito mal. E o pai dele, a assistente social do presídio, estava ali, a direção do Conselho Tutelar estava lá junto, né? Que era tudo pela justiça, esses eventos. E eles falaram que o pai era estuprador, já tinha estuprado, estava preso, estava solto, já estava prestes para poder ir cumprir outra prisão de novo por estupro e mexia com os próprios filhos. E esse menino estava desesperado. Então, quando eu disse do olhar, ele me olhava desesperado e pedia ajuda para mim. Aquele dia eu vim embora muito mal, porque eu queria pegar ele e trazer comigo para casa, mas eu não podia fazer nada, né? A justiça estava cuidando dele e tudo, mas ele já tinha sido né, molestado pelo próprio pai e pela própria mãe. Então foi uma coisa que mexeu bastante comigo, essas histórias. Várias outras que já aconteceu. Então, o Ministério Infantil é muito sério, né? Então, às vezes a gente passa por situações assim dentro de igreja, dificuldade, e a gente pensa em parar. Eu parei 4 anos porque eu passei por um processo que eu tive que cuidar de mim, né? Porque eu tinha que cuidar, eu tive que parar para cuidar de mim, né? Mas chegou um tempo agora, uns 2, 3 anos, e eu falava, eu tenho que voltar, porque tem crianças gritantes, tem almas infantis chamando por ajuda. Enquanto a gente está aqui nessa live, nesse exato momento, tem muitas crianças sendo molestadas, muitas crianças sendo espancadas, ainda mais nessa pandemia, né? Que ficam 24 horas dentro de casa com os pais, ou padrasto, madrastas, né? Avós. Então, nesse exato momento, tem muitas vidas infantis sendo perdidas, né? Sofrendo, sendo até mortas. Então, o Ministério Infantil é coisa séria. A gente tem que ir atrás, porque Jesus está voltando e nós temos um chamado, então não podemos negar o nosso chamado. Não. Que forte, hein, Frida? Então agora eu vou te dar uns minutinhos para você ministrar aí para algumas crianças que estejam vendo agora, ou depois, ou mesmo como ideia que estão assistindo a gente, eles usarem depois também. Você quer que eu falo para as crianças ou como que é? Eu não entendi. 5 minutinhos para você fazer uma ministração. Como você costuma pregar para crianças. Ah, tá. Então tá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu preparei aqui Cadê? Dá pra ver aí? Deixa eu ver, um prato. É que não dá, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar. Então, eu vou virar o celular só para vocês verem o que tem dentro do prato. Né? Eu coloquei uma água aqui dentro do prato. Dá para ver? Metade do prato. Agora tudo. Sim. E dentro desse prato, eu não vou falar o que eu vou colocar. Aí depois, quem quiser saber, porque elas podem ter criança, são segredinhos de tias, mas aí as tias compartilham, né, no privado. Eu vou colocar. Esse prato representa a nossa vida, tá? É a nossa vida. E a gente passa crianças, para criança ou para tias que estiver aqui, por situações adversas na nossa vida. E às vezes a gente acha assim que é tão difícil. E quando a gente às vezes está passando por um momento difícil, entra dentro do nosso coração, às vezes, a ira, o ódio, até o desejo de vingança. Isso se chama pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. É tudo aquilo que nós pensamos, né? Praticamos ou falamos. Então, isso tudo nos afasta de Deus. Mas, criança, o que é
pecado. Mas criança tem pecado? Criança tem. Quando você mente, você tá pecando. Quando você fala pra mamãe uma coisa que não é, que você sabe que não é legal. Tem criança que fica irado com raiva do papai e da mamãe, isso é pecado. A desobediência é pecado, né? É uma palavra tão grande. Coloquei uma aqui, ó, grandão nessa palavra. Desobediência. E isso é pecado, né? O que mais que é pecado? A ira, desejo de vingança. Tudo isso é pecado. E quando o seu coraçãozinho tá assim limpo e você coloca tudo isso que a tia Frida falou dentro do seu coração, ó. Estão conseguindo ver? Tô vendo sua mão. Sim. Ó, seu coração ficou sujo, cheio de sujeira. Tá cheio de pecado, de mentira, de ódio, de raiva, né? Mágoa, coisas ruins que te fazem mal, faz você ficar carrancudo, andar só de mau humor, xingar, palavrão, tudo isso é pecado. Mas quando você se arrepende desse pecado, e você então convida Jesus para entrar no seu coração. Então Jesus vem e entra dentro do seu coração e afasta de você tudo que é ruim. Como ele vai fazer isso na sua vida? Vou mostrar aqui, tá meio improporcional, mas dá pra ver. Ele vai fazer isso na sua vida. Deixa eu afastar. Um dia, Jesus, ele morreu numa cruz por mim e por você, tia Michele. Por todos nós. Pegaram Jesus e colocaram ele numa cruz. E na sua mão, nos seus pés, enterraram pregos. Bateram muito em Jesus. Deixou ele muito machucado, muito ferido. E dessas feridas, derramou muito sangue. Sabe por quê? Por mim e por você que ele fez isso. Ele sofreu todas as suas dores caladinho, não deu um gemido, não resmungou, não reclamou, não questionou o papai do céu por que ele tinha que passar por aquilo. Ele passou simplesmente calado para salvar você e eu e nos libertar de todo pecado que nos afasta de Deus. Por isso que Jesus veio para nos salvar eu e você, para um dia nos levar para morar lá no céu, aonde nós temos ruas de ouro, casa de ouro. Lá não haverá mais dor, não haverá mais coronavírus, não haverá mais dor, não haverá tristeza, lamento, mágoa, ódio. Tem muitas crianças que têm ódio do papai e da mamãe porque às vezes eles fizeram muito mal, como esse testemunho que eu dei aqui. Mas Jesus, ele fez tudo isso para você um dia ir morar lá no céu. Então você que está aí do outro lado, não desista do papai do céu. Não fala que o papai do céu não existe. Ele existe sim. Ele está lá no céu, sentado no seu trono, esperando o momento certo para voltar e nos arrancar dessa terra de dor e de tristeza e então nos levar para morar lá na glória com ele. Que você fique firme nessa pandemia. Estamos trancados, não estamos indo mais para a escola, não estamos mais fazendo curso, não podemos ir ali na quadra, na esquina, jogar um futebol, não pode soltar uma pipa na frente da sua casa, porque corre o risco de pegar esse vírus. Fica firme com Jesus, porque Jesus está olhando por você, está olhando por mim, ele está cuidando. Né? Lembra quando aquela historinha que nós tias conta que um dia lá no Egito havia um povo que sofreu muito. Papai do céu mandou todos eles entrarem para dentro das suas casas e matar um carneirinho e passar sangue nos
nos umbrais da sua porta? Então, é assim que Jesus está fazendo conosco. Nós entrarmos dentro da nossa casa, passar o sangue de Cristo nos umbrais das nossas casas e deixar Ele nos guardar e somente confiar que logo, logo tudo isso vai passar. Fica firme com Jesus, porque Ele está voltando. Amém? Deus abençoe você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que legal, Que filho. legal, Eu quero filho. Eu quero te te agradecer agradecer pela disposição, pela apesar da disposição, apesar da correria, correria de de dia, dia, de ter ter participado, participado, faz tempo, tá bom? tá bom? Você é muito Amém. parceira, Parceira, muito gosto do tempo. Eu que agradeço. Agradecer a todo Agradecer a mundo todo mundo que já viu também, depois compartilhem para outras pessoas assistirem. assistirem. E eu vou pedir E para eu vou você pedir para fazer a você oração fazer a para a gente oração pra encerrar. gente encerrar. Seu áudio está Amém. Meu melhor áudio que tá o melhor que meu, o meu, a sua oração vai a ficar oração vai melhor. ficar melhor. Amém. Amém. Oremos então. Senhor meu Deus, neste momento, Jesus, estamos aqui nessa live, Pai, com várias pessoas de vários lugares que está nos acompanhando, Pai, e falando num só propósito, falando de um só pensamento, de um só chamado, Deus, que é o chamado a qual o Senhor nos deu, que é o ministério infantil, Pai. Nesse momento, Jesus, eu quero te apresentar todos os lares, todas as casas do Brasil, do planeta Terra, que está passando por esse momento tão difícil. Mas nós sabemos que é necessário isso tudo acontecer para que se cumpra a tua palavra. Eu venho pedir ao Senhor, em especial, a cada criança, onde tiver uma casa, que tiver uma criança, Pai, independente da idade, que o Senhor possa ir com a tua cobertura e a sua proteção. Que não importa a religião, Pai, mas que o Senhor possa vir levantar um mensageiro de criança e que possa alcançar um coraçãozinho, coração que está lá dentro de uma casa, onde estiver, guarda da mão da pedofilia, do traficante, Senhor, guarda do espancamento, Pai. Que o Senhor possa vir, Senhor, proteger, mesmo em época de isolamento, Pai. O Senhor possa vir estar alcançando essas crianças, protegendo, Jesus. Que o Senhor possa levantar mais ministros e ministras do teu evangelho para alcançar crianças, porque sabemos, Pai, que os tempos não será fácil. Não adianta dizer que vai ser fácil, não vai ser. Tudo será mais difícil daqui para frente, mas que possamos, como evangelizadores de criança, ficar firmes, Pai. E não negar o teu nome, mas sim, Jesus, prosseguir falando, levantando a tua bandeira do teu evangelho e falando do teu nome a toda criatura, Senhor, a todo coraçãozinho de criança, Pai. Em nome de Jesus, te peço que o Senhor venha visitar cada evangelizador. Aonde tiver um evangelizador de criança agora, Pai, desanimado, algum evangelizador que estiver passando por problema, perseguição, qualquer tipo de enfermidade, que o Senhor derrame a sua cura, a sua proteção e guarde, que o Senhor tire o levante, Pai, e que o Senhor possa vir nos abençoar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, querida. Amém, querida. Deus Deus abençoe, tá? abençoe, tá? Você, Você, sua sua família, família, sua sua casa, casa, seu novo seu trabalho. trabalho, Está muito tá feliz muito com feliz ele, com ele, Amém. seus seus filhos filhos, e seu Amém. seu ministério que você está ministério que de você volta está de agora volta para as agora crianças. para as crianças. Amém. Deus abençoe. Tá bom? Tá bom? Deus Amém. abençoe, Deus uma abençoe, boa uma noite boa para noite para você, você, para Deus todos que abençoe. para todos que assistiram. assistiram. Amém. Bom final de Bom final de semana semana. e fiquem Deus com Deus. abençoe. Fiquem com Deus. Amém. Beijo. Beijo. Beijo.